Olá pessoal, vim aqui para a gente continuar falando um pouquinho sobre o ano de 2022. Esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo. Eu fiz um onde eu falo, vou deixar, tá aqui, né, os links. E onde eu falo geral, outro onde eu fiz um bate-papo super rápido, bem com um manualzinho para a gente tomar consciência de algumas coisas que serão importantes para que a gente passe por 2022 de uma forma mais tranquila. E esse é o último e derradeiro vídeo sobre o ano por enquanto. Vou fazer sobre o arcano e depois provavelmente é isso. Mas o que eu vim falar aqui é que como a gente vai ter, né, acho que eu até falei um pouquinho em alguns outros vídeos isso, mas é bom a gente reforçar que todos os eclipses que a gente vai ter em 2022 serão um eixo touro-escorpião. Esse eixo vai mexer com a gente de diversas formas, principalmente vai trazer muita instabilidade no mundo, a questão de escassez, de financeiramente, né, com as questões econômicas, vai abalar pessoas grandes e quando a economia é afetada no sentido amplo da coisa, acaba afetando todo mundo por cadeia, por consequência, porque estamos todos presos nesse sistema. Então, esse sistema que já está colapsando, só que eles estão maquiando o máximo que eles podem, e por estar colapsando, existe um grande medo, um desespero, justamente até dos grandes e outras instituições, essa ansiedade que está batendo só na galera que está comendo osso, não, tá? Na galera que não tem nada, na galera que está, né? Claro que como essa cadeia, essa sociedade verticalizada, enfim, isso está quebrando que a gente vai virar uma sociedade horizontalizada. Mas isso demora, né? A gente quebrar esse paradigma social, essa desigualdade toda, ainda que tenhamos camadas, mas essas camadas têm que ser mais fluídas e as pessoas precisam, não importa se elas escolheram dar aula, ser lixeiro, manicure ou CEO de uma empresa, não importa, elas têm que ter uma vida digna, todas elas, né? Porque uma pessoa menos, enfim, então a forma como a gente também coloca as pessoas dentro de uma sociedade, o que é mais valioso dentro de um saber, dentro de um conhecimento, hoje é injusto, né? Uma enfermeira, uma professora, um professor, um enfermeiro, é tão importante quanto qualquer outra pessoa na sociedade, enfim, aliás, eles são mais importantes, porque sustentam um monte de coisa, né? Enfim, entre outras profissões, e todas têm o seu valor, né? Inclusive os artistas, inclusive todos. Mas não era isso que eu ia falar só, não. Essa questão de Vênus, porque Touro está automaticamente ligado ao planeta Vênus, então todos os eclipses mexerão onde estará Vênus no momento que o eclipse acontecer, e Escorpião, que vai mexer com Plutão, que estará onde? Senhoras e senhores, continuará em Capricórnio. Então, Capricórnio é o grande dinossauro que a gente está inserido da Matrix, é a grande capa, né, que traz, assim, que eu posso dizer assim, é o grande software onde está todo mundo conectado, porque Capricórnio é o poder que sustenta hoje as instituições, política, questões grandes, né? Tô falando dentro do mundo do externo, não tô falando de signo nem de pessoa, tô falando dentro de um sentido externo. Na astrologia, Capricórnio, que está ligado a Saturno, ele é um grande sustentador. Ele não é bom nem ruim em Saturno, assim como também Júpiter e Vênus não é bom nem ruim. Então, que a gente não está indo por esse caminho do bom e ruim, a gente tem que sair um pouco disso. Mas a gente tem que entender que quem está ajudando, inclusive, essa transformação e essa dissolução é o próprio Saturno regente de Capricórnio, que está em Aquário, onde ele coloca e transforma essas questões sociais. Ele traz a crise para as pessoas também encontrarem seu poder, encontrarem sua voz, saírem dos medos. Por isso essa quadratura intensa desse 2021 e 2022 também, para ver se as pessoas despertam
Estou falando na camada social, porque Aquário mexe com todo mundo, né? E traz senso de igualdade. Então, essa quadratura Saturno-Urano aquela faísca assim, ó. E aí? Vocês estão ralando, vocês estão comendo osso e nada. E tá todo mundo dormindo ainda. Quando esse negócio começar a crescer, que vai acontecer em 2022, que o povo, tô falando felizmente, da gente que tem internet, casa, algumas pessoas que ainda não despertaram, né? A maioria que já despertou, tem feito sua parte, se posiciona, se direciona, foca numa vibração para uma conscientização, medita, ainda que a gente esteja saindo de radicalismos, é importante a gente se posicionar. Sem os radicalismos, encontrando esse equilíbrio dos opostos, mas buscando essa igualdade entre as pessoas. Então não adianta também eu fingir que não é a minha. Eu falei muito disso, acho que em algum momento, não lembro onde que vídeo, e que eu vou falar muito que isso tem a ver com o Arcano 6, que é o regente também de 2022. Que não adianta eu fazer corpo mole de não é comigo, vai chegar em você nos eclipses Touro e Escorpião. Plutão, quando ele é ativado por esses eclipses, ele ganha mais poder de transformação. Então, vai chegar nas suas ações, uma hora vai chegar aí. Ah, minha ação, tenho ação na empresa tal, não tá indo. Ah, fiz um investimento, não sei aonde, perdi tudo, não sei o que, você vai ver. Então, as pessoas precisam perceber que ela precisa investir em outras coisas, que elas precisam apostar em outros sistemas mais naturais, mais verticais, não verticais, horizontais, perdão. Então, ajudando cooperativas, outras coisas, se você tem dinheiro para investir em outros tipos de negócio do que esses dinossauros que já tá velho aí, que já era. As tecnologias precisam ajudar, porque as tecnologias também estão indo para um caminho, muitas vezes, de manipulação, né? Enfim, então a gente precisa perceber, e as empresas grandes, as grandes, que têm muito dinheiro, começarem a perceber também onde que elas precisam, e isso vai naturalmente acontecer, para quem quiser se sustentar e ficar bem, né? A tendência é que tenha uma mudança na estratégia de movimentação financeira do mundo. As instituições começarem a investir em outro tipo de energia, né? Energia solar, energia eólica, porque também a crise de petróleo, a crise da natureza, vai começar a ficar muito mais complicado, a energia vai subir mais, não vai ter mais chuva, porque o povo está destruindo tudo lá na floresta, e essa quadratura também de Saturno-Urano é um pouco disso, é um pouco para mostrar pra gente, esfregando na nossa cara assim, ó, vocês só consomem, não adianta ficar indo só no shopping, tirar foto com o Papai Noel, fingir que a vida é isso. Gente, pode tirar foto, eu fui, pode ir, tá? Não é um julgamento, a gente precisa às vezes também viver um pouco da ilusão e se anestesiar às vezes um pouquinho, mas tem que estar consciente, é uma anestesia, mas ela dura pouco. Porque não adianta eu consumir, fingir que esse processo do consumo não está totalmente ligado com a falta de chuva, um calor danado em alguns lugares, um frio danado em outros, e coisas acontecendo. Então, o ano que vem, como Vênus, Touro, está conectado essa questão de subsistência, agricultura, alimentação, dinheiro, tudo isso vai ser mexido. Então, se a gente não tiver, primeiro, esse despertar, e qual que é o sentido desse vídeo? É a gente entender que a gente precisa desapegar, soltar, porque o medo pode ficar muito mais intenso, as instabilidades, o mental das pessoas, porque é um ano de Mercúrio, a preocupação com relação ao dinheiro, a preocupação disso. Então, fazer a sua parte e confiar de que as mudanças que estão acontecendo, elas são importantes, mas não é, e ter uma aceitação da realidade, mas não é conformismo de não fazer nada. Uma coisa é eu
ter uma consciência social, uma consciência comunitária, um senso de cidadania, uma ajuda perante os meus semelhantes e ter uma postura ética e cidadã, legal, né? Fazer a sua parte, não importa se ela é pequena ou grande, mas sair do medo, porque também eu vejo muitos nossos colegas espiritualistas, astrólogos e várias pessoas que só foca no medo, na desesperança, no medo, então... E quando eu fiz o vídeo de 2022, algumas pessoas escreveram lá no comentário de que, nossa, tá, tá super desmotivador e tal. E não foi um vídeo tão desmotivador, foi um vídeo realista. E ainda dei pontos positivos e negativos, porque eu sempre estou trabalhando com as dualidades. Ainda mais um ano de Mercúrio, onde Gêmeos e Virgem estarão ativos. São signos mutáveis e duais, muito. Então a gente precisa perceber que isso vai ficar mais intenso, ainda mais nesses eclipses desse eixo que vai estar sendo mexido. Então é importante a gente ter essa consciência do desapego. E o desapego não é só um desapego material, perceba, não é só um desapego. Também, quanto menos eu preciso, quanto menos eu me coloco uma sobrecarga de desejos, touro, mais eu consigo sustentar o meu ser escorpião e consigo trazer uma prosperidade real para minha vida, que a prosperidade não tem, as pessoas só pensam em prosperidade, né, mente milionária, mesmo prosperidade, quero dinheiro, quero isso, para quê? Aí para comprar um monte de roupa, um monte de bolsa para destruir mais ainda o universo. Então, pode comprar, né? Eu acho que faz o que você achar melhor. Se você está ajudando uma comunidade, uma vizinha que está costurando, uma confecção da sua rua, da sua amiga, eu acho que mais é isso sim. Então, pegar o dinheiro que você está materializando, criando na sua vida a partir do seu poder, da sua espiritualidade, porque todo mundo que trabalha com esse tipo de ensino, né? Não é o meu caso, mas que a gente fala, eu falo sobre prosperidade também, a questão quando a gente faz consulta de mapa astral, a gente vê onde que a pessoa pode ganhar dinheiro, como é que tá travando, o que não tá, a gente fala sobre isso. Só que não adianta a gente destravar, entrar num potencial criativo, de conexão com o universo, materializando sonhos e ficar só acumulando, porque você acaba entrando num processo egóico, num processo que você está tirando de alguém. O universo, ele trabalha, a gente vive num universo dual, onde se eu tô tirando, se eu tô retendo, se eu tô acumulando, tá, é porque tenho alguma coisa que a natureza ela é abundante, é incessante, ela se renova. Sim, só que estamos num ponto da humanidade, da evolução, onde a espiritualidade está dizendo para nós, não, a natureza não está conseguindo ter o tempo para trazer, para se renovar, para se recompor do quanto ela está sendo sugada, né? É como uma vaca que está dando um monte de coisa e injeta ela tá amamentando, engravida ela, ela tá não tá, ela tá só o farelo. Então a gente precisa ter o desapego, um pouco de perceber o que é realmente importante, o que eu preciso de fato, o que vai fazer bem para mim, onde eu invisto o que eu estou ganhando, porque o tempo vai ser continuará rápido, escasso, e a gente precisa ir nesse eixo, vai mexer muito com essa coisa assim, qualidade de vida. Não é só trabalho. Touro tá falando de prosperidade, tá falando de esse eixo escorpião-touro, do meu ser que materializa e cria a minha nutrição, meu conforto, meu prazer de viver e a questão do dinheiro. Só que a gente entrou num processo, muitos de nós, a maioria de nós, que sustenta toda essa máquina, todo esse dinossauro, essa matrix, burros de carga que trabalham incessantemente para consumir e retroalimentar esse dinossauro que nos mata o tempo todo. Eu tô falando das grandes, de tudo como tá hoje. Para e pensa, se eu não sustento mais isso, se eu não alimento esse dinossauro, esse dragão, sei lá o nome que quiser dar, essa ilusão, isso uma hora ela tem que mudar. As pessoas precisam de qualidade de vida,
de tempo para viver com seus filhos, com sua família. As pessoas precisam sair desse estado de... Eu atendo todo dia pessoas e a maioria delas está tendo casos de burnout, de não aguento mais, estou cansada, cansado, estou surtando. E até a gente mesmo que trabalha com espiritualidade, que trabalha com autoconhecimento, se a gente não desconectar um pouco do processo e a gente entra nessa loucura e a gente tem que parar e pensar, uai, não é só isso. Então, este ano, isso já veio para mim nos estudos e nas análises e nas minhas conexões. Então, ano que vem, quem tiver muito desejo, quem tiver muita essa coisa, porque todos nós temos capacidade de, claro que a gente vive num mundo injusto, na coisa de uns terem mais privilégio do que outros, mas isso tem que mudar, tá mudando, vai ser mais intenso, vai chegar em mais pessoas, como eu tô falando, para ter um despertar maior de que tanto da gente conseguir olhar para a questão política, das coisas que estão sendo feitas, as coisas que estão sendo escondidas estão sendo feitas, estão sendo escondidas e que vão aparecer mais e mais, para a gente conseguir pensar no excesso do trabalho para continuar sem tempo e retroalimentando algo que está tirando a minha saúde, minha autoestima, meu prazer de viver e tudo mais, e matando o espírito que está vivendo aqui nesse corpo, que o corpo não aguenta. Touro é físico também, tem toda essa conexão. E o que é que vai mostrar isso pra gente? O ano de Mercúrio é um ano que Virgem, que fala de saúde, que fala de natureza, que fala de pureza, que fala de simplicidade, que vai ser mexido. E a gente vê muito essa conexão de Virgem quando a gente fala de Quiron, que está conectadíssimo com Virgem, que é com esse signo. Ele pode até ser considerado, hoje em dia, nos estudos mais atuais, um dos regentes de Quiron. E não Sagitário, Júpiter, como as pessoas falam, até porque se você coloca Quiron, você vai ver o Centauro lá, ele tem a ver com essa figura mitológica, porque ele tem essa conexão, mas o curador ferido está ligado no arquétipo de Virgem. Bom, então a gente percebe que as pessoas vão ficando mais doentes, mais preocupadas, mais mentalmente desesperadas e com isso entrando num colapso. Então é importante que, para que a gente seja saudável e conectado com o que a gente quer de fato, a gente precisa sair dos desejos do ego, porque muitas vezes, qual o meu sonho, né? O que eu quero para mim, isso aqui. A maioria das pessoas sempre falam coisas ou materiais, ou relacionamento. O desapego também tem a ver com desapego de mágoa, de rancor, de raiva, os sentimentos, eles também acabam sobrecarregando os nossos corpos espirituais, principalmente o corpo emocional que a gente tem, que é onde somatizamos a maioria das doenças, e é a partir do sentimento que faz com que a gente atraia as situações para a nossa vida. E a pessoa carregada de sentimento negativo realmente também não prospera. Então esse desapego, essas limpezas que vão acontecer no campo Escorpião, Touro, para trabalhar para limpar o nosso campo emocional, para a gente ter uma vida mais intensa e bonita, prazerosa, simples, saudável, até que a gente passe por essas limpezas, esses desapegos podem doer. Então, quanto antes a gente começar a trabalhar esse desapego, melhor, porque o ser humano não sabe desapegar. Né? A gente e coisas simples, até às vezes a gente tem pessoas com mais facilidade, outras com menos, e o desapego de muitas coisas, e coisas materiais podem ser o mais fácil da gente desapegar, ainda que tem pessoas que têm dificuldade, mas é o mais fácil. Mas na hora que a gente tem que soltar uma memória, soltar uma mágoa, soltar um ciúme, uma obsessão, né? Eu não consigo parar de pensar em fulano de tal, que fulano de tal fez isso e não sei o que. Ano de Mercúrio, a mente sendo totalmente sobrecarregada daquilo, aquilo vai enchendo
seu lado emocional de veneno e você começa a entrar em processo de escassez e você não prospera. Bom, esse vídeo cumpriu a missão. Eu falei que isso vai acontecer, falei do quão é importante a gente desapegar para uma vida de mais prosperidade e trabalhando esse desapego a gente cresce e expande muito na nossa questão espiritual. A gente vai conseguir ter uma outra visão e um despertar. Touro também está ligado à comida e bebida. Então, tudo aquilo que a gente é excessivo, tudo aquilo que a gente tá. E a gente tem uma relação também de descontar todo o prazer que a gente não vive na vida, na onde? Na comida. Então, 2022 também pode ser aquele ano onde todo mundo entra em algum processo de descontrole com relação à saúde, de triglicéridos, é isso, é aquilo, como é que é, colesterol, ou literalmente engorda, emagrece, enfim, fica aquela coisa, aquela loucura, saúde também. Então é importante a gente perceber, como é um ano de Mercúrio, quais são as escolhas que eu estou fazendo para minha saúde, no que eu estou comendo, no que eu estou bebendo. Então isso também é um pouco de desapego, porque muitas vezes a gente come por uma questão de memória, para lembrar, nossa, adorava quando... O desapego aí e das questões que estão arraigadas muitas vezes no nosso condicionamento, nosso mental, nosso emocional, muitas vezes vem de memórias, é muito louco. E isso, a maioria das pessoas às vezes continua comendo algo sem se questionar se aquilo tá fazendo bem para elas, mas elas comem porque ou todo mundo come, ou porque sempre foi assim, minha mãe sempre me deu isso, e aí não sei o quê, e não tentam experimentar algo novo, não tentam um novo estilo de vida, não tentam algo que possa melhorar também ou diminuir, por exemplo, o consumo de carne. Não tem mais onde enfiar boi, não tem mais onde enfiar galinha, porco, não tem mais, né? Se você pensar a quantidade desses bichos que são abatidos por dia, é desesperador. E agora estão matando cavalos, porque não tem mais como, né? A pessoa não tem mais comida, estão batendo cavalo e vendendo como se fosse boi e você está comprando lá e nem sabe o que é. Enfim, então o ser humano está assim, a meu ver, doente, desesperado e isso vai chegar, né? A conta vai chegar para todo mundo porque isso é uma questão coletiva. Saturno está em Aquário e está dizendo para todo mundo, olha, não é uma continha só de um ou de outro, né? Todo mundo vai receber a sua, e eu também, você, tá? Então, quanto antes a gente desapegar do velho estilo de vida e fazer mudanças, transformação escorpião-touro, transformação escorpião para touro, que é a realidade, um signo de terra fixo, quer dizer, eu consigo ter uma disciplina sobre algo, sobre alguma coisa, sobre uma situação, sobre a gente. Aí começamos a pensar que 2022, ainda com seus altos e baixos, a gente passe sem tanto perrengue. Tá bom, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo.